Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e nós estamos de volta com mais um Dicas de Inglês. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho como seria a pronúncia correta em inglês de alguns lugares, algumas atrações turísticas e até mesmo algumas estações de metrô em Londres. Bom, nós vamos aqui falar alguns nomes, né, que são bem conhecidos, algumas estações de metrô ou algumas atrações turísticas. Lembrando que o intuito desse vídeo é ensinar para vocês como seria a pronúncia correta em inglês. É claro que quando nós estamos, por exemplo, no Brasil, quando nós vamos pronunciar o nome de algum lugar em inglês, nós acabamos transformando aquela palavra de acordo com o nosso sotaque, né, de acordo com a maneira que nós pronunciamos as palavras em inglês. E o que acontece muito é que quando nós vamos para outro país, como por exemplo, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, a forma que eu pronunciava algumas palavras, alguns nomes, principalmente nomes de lugares, com o tempo eu percebi que eu estava falando de uma maneira errada. E acontece muito de pessoas virem para cá e passarem anos morando aqui e falando nome de lugares completamente errado, porque estão usando a pronúncia errada e de repente fazendo de uma forma, pronunciando da maneira que nós falamos em português. Então nesse vídeo nós vamos falar algumas palavras e alguns nomes bem populares que muitos de vocês devem conhecer e vamos falar qual seria a pronúncia correta desses lugares e dessas palavras. Então vamos começar com o primeiro nome. Nós vamos começar com as estações de metrô, as principais, né? As principais estações de metrô em Londres. Muitos brasileiros pronunciam esta estação Piccadilly, mas não é correto. Correto forma Piccadilly. Piccadilly Circus. Aí tem uma segunda estação que também eu ouço muito e quando eu cheguei aqui eu não tinha ideia de como pronunciar, que seria a estação Gloucester Road. E um erro muito comum que eu escuto muito, até eu mesmo fazia esse erro, que seria lendo a palavra literalmente e pronunciando do jeito que nós lemos, né? Que muitas pessoas falam Gloucester Road. E não é Gloucester, não existe. É Gloucester Road. E uma outra estação, um outro lugar de Londres, que também as pessoas acabam falando da maneira que nós falamos em português, que seria Camden Town. E um erro muito comum, eles acabam falando Camden Town. Geralmente pronunciam o M, né, no meio da palavra, que seria Camden. Uma outra estação aqui na Inglaterra, em Londres, Edgware Road. Edgware Road. E tem uma outra estação famosa que muitas pessoas acabam também pronunciando um pouco errado, que é Hyde Park Corner. Que um erro muito típico é as pessoas falarem a palavra hide, que a gente acaba fazendo a última sílaba da palavra mais forte, né? A gente acaba meio que abrasileirando a palavra. Então muitas pessoas falam Hyde Park, mas não é Hyde Park Corner. Mais uma vez? Hyde Park Corner. Leicester Square. Essa também é uma outra estação de metrô, que é um erro também muito comum, porque nós acabamos lendo a palavra e tentando pronunciar da maneira que está escrita. Então, Leicester Square. Quando você lê a palavra, a primeira coisa que você vai pensar é
o jeito que eu pronunciava antigamente era Leicester Square. Muitas crianças aqui na Inglaterra, quando eles aprendem esta palavra, quando eles veem esta palavra por primeira vez, eles dizem Leicester. Leicester. Então está errado. Não é Leicester, não é Leicester, é Leicester Square. Wimbledon. É uma estação, e claro, tem também onde acontecem os jogos de tênis, né? O famoso lugar Wimbledon. E um erro muito comum, e não é somente brasileiros que fazem isso. Eu acho que todos os estrangeiros que eu já conheci pronuncia essa palavra igual a muitos brasileiros também, errado, quando pronunciam errado, que eles falam Wimbledon. Eu já ouvi muitos estrangeiros de outras nacionalidades falando também Wimbledon, e não é, de novo, tentando pronunciar da maneira que nós estamos lendo, mas não é. A pronúncia correta seria Wimbledon. Wimbledon. Bom, então saindo um pouco das estações de metrô, vamos falar um pouco como se pronuncia corretamente em inglês nomes de alguns lugares, algumas atrações turísticas em Londres. Que seria o palácio, né, o famoso palácio que nós temos lá em Londres, que seria Buckingham Palace. Mais uma vez? Buckingham Palace. Bom, e tem um castelo que é bem famoso, né, que a rainha às vezes vai passar uns dias lá, que é o famoso Windsor Castle. E prestem atenção na pronúncia da palavra castle. Muitas pessoas acabam pronunciando o T e L. Muitas pessoas falam castle, né? Então você meio que corta ali o T, você não fala castle. Castle. Né? Então mais uma vez. Windsor Castle. E para finalizar, um dos famosos estádios de futebol que muitas pessoas conhecem e vão visitar quando vêm para Londres, que é o famoso Wembley Stadium. Mais uma vez? Wembley Stadium. Bom, então essa foi mais ou menos a listinha aqui de palavras que nós pensamos em colocar nesse vídeo para poder ensinar um pouco a pronúncia correta para vocês. E é claro, tem uma outra palavra que, se você está vindo para Londres, ou até mesmo na Inglaterra toda, tem esse lugar, e que com certeza você deve visitar. É um dos meus lugares preferidos como mulher, eu sempre estou indo nesse lugar, mas eu escuto muito as pessoas pronunciarem de um jeito errado. E se vocês estão vindo para Londres, passem nesse lugar, mas na hora de você pronuncia da maneira correta, que seria Primark. E não Primark, como muitas pessoas falam. Tudo bem, no Brasil poderia até ser Primark, né? Mas aqui na Inglaterra, em inglês, a pronúncia é Primark. Primark. Então é isso, nós esperamos que vocês gostaram do vídeo. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Escreva aqui nos comentários se tem alguma outra palavra, de repente, que você tem dúvida de como pronunciar. Nós podemos falar num próximo vídeo. E é isso. Nos vemos amanhã para mais um vídeo aqui no Veda, no nosso canal. Tchau! Tchau! Geralmente pronunciam o M, né, no meio da palavra, que seria Camden. Camden! Essa estação me levou um bom tempo para aprender a pronúncia, porque a primeira palavra, né, porque tem a apóstrofe, né, a palavra cold também, que junta, né, as palavras, junta together. Uma outra estação de Metrô. Okay. Eu vi alguns jogos de futebol em Wembley Stadium, mas eu vi também Metallica. Good times. Okay. Epic. Should we finish? Yeah. Yeah? See how that was?